Quem aí é fã de artes marciais? O Chuck Norris, por exemplo, quando ele usa uma ferramenta de CAE, como o Nastran, na hora de rodar, o Nastran não dá erro para ele, não dá erro fatal, ele tem medo do Chuck Norris. Não sei aí quem está acompanhando também, né, a série Cobra Kai, né, no Netflix, nostalgia total ali, muito bacana. Então, para quem conhece, né, artes marciais, como por exemplo karatê, judô, sabe que tem ali faixas para marcar sua evolução. E o mesmo ocorre aqui no mundo de CAE. Né? O engenheiro, ele começa ali com análises lineares, né, suas simplificações, análises modais, né, análises estáticas, né, flambagem, para então evoluir, né, tornar seus modelos mais precisos, por exemplo, com análises não lineares. Né? O mundo é não linear. Né? Então, eu convido hoje aqui um mestre sensei, né, do mundo de CAE, professor Avelino, para falar um pouco aí sobre análise não linear e seus benefícios. Então, Douglas, essa questão da análise não linear, ela merece um cuidado ao ser tratada, né? Que a gente aborda nessa literatura aqui, elementos finitos de análise não linear. Como nós já conversamos antes, quando você vai calcular uma estrutura no âmbito da análise linear, você precisa conhecer a rigidez da estrutura que é obtida a partir de cada elemento para calcular a deformada. Né? Esse é um conceito que vem lá das primeiras análises que a gente faz no âmbito da análise linear. Ou seja, que nem a mola, né? Você tem um F igual a Kx, F igual a K delta. Ou seja, o conhecimento da rigidez da estrutura é o passaporte para calcular a deformação. E o engenheiro, ele vive disso. Ele só calcula a deformação, engenheiro de estrutura, né? E saber se essa deformação é aceitável ou não. Então, o grande passo, o grande conceito que está envolvido é quando você monta um modelo e determinar a rigidez da estrutura para calcular a deformada dela. O que acontece num problema não linear? A rigidez varia. Essa é a diferença curta e direta que você poderia dizer, a diferença entre uma análise linear e não linear. Numa análise não linear, a rigidez varia. E ela varia por quê? Porque você pode ter grande deflexão, grande deformação, problema de contato, problema de plasticidade. Aí surge uma questão básica. Se a rigidez varia, e a priori eu não sei como ela varia, como é que eu vou calcular a deformada sem saber essa variação? Então, fica um pouco difícil, né, se a gente usar aquele raciocínio da análise linear. Então, aí surge um conceito absolutamente fundamental, né, que caracteriza o estudo da análise não linear. Se eu pegar o exemplo de uma mola, de sempre, né? Aliás, a mola é um elemento que tem uma importância muito maior que ela pensa que tem, né? Até naqueles problemas de contato, o cara está calculando um pênalti, ele está calculando uma mola. Mas quando eu pego uma mola aqui e eu deformo, se a mola está em equilíbrio, um pedaço dela também está. Se na minha mente eu imaginasse metade da mola, a minha força aqui aplicada e a força que um trecho aplica no outro, a força interna e a força externa têm que estar em equilíbrio. Isso é o que acontece em todo problema de elementos finitos. Em todo. Inclusive no de dinâmico, né? Só que é lá o equilíbrio dinâmico. Então a força interna e a força externa têm de estar em equilíbrio. Como no problema não linear, a priori, a rigidez varia e eu não sei como, aí entra a estratégica que o software vai adotar, estratégia, né? Qual é a estratégia? Todo problema não linear, ele é incremental e ele é iterativo. Por quê? Porque ele pega o carregamento completo da estrutura e divide em pedacinhos. E aí o que ele faz? O software, ao fazer a abordagem da análise não linear, ele dá um incremento de carga e ele propõe um incremento de deslocamento. Porque o deslocamento é uma função. E se você tem uma função e quiser saber o valor da função depois de um delta, você usa a série de Taylor. É para isso que a gente aprende a série de Taylor lá no cálculo, não é para abrir o raciocínio. E aí o cara faz, a partir do momento que o software faz essa estratégia, né, de calcular a deformada, ele compara o valor da força externa com o valor da força interna que aquela deformada gerou. Ou a energia que corresponde, que você introduziu na estrutura com a carga, e a energia interna. E tem um critério de erro.
Quando esses dois caras batem, você dá o próximo passo, o próximo step. E aí você fala assim, mas se não bateu, como é que o software faz? Ele fica fazendo iteração. É por isso que o cara aprende o método de Newton-Raphson, que é a mãe de todos os métodos iterativos. Não é para abrir o raciocínio. É que às vezes o cara aprende o método de Newton-Raphson lá no cálculo numérico e ele não tem uma visibilidade do que ele vai fazer depois, né? Então aí é que surge a questão fundamental. Ou seja, num problema não linear, vou dar um exemplo prático. Se você pegar uma chapa, né? A gente já calculou vagão aqui, você vai economizar. Porque quando a chapa tem uma deflexão maior que uma espessura, a rigor é 0,75. Surgem forças no plano médio e a deflexão não é tão grande. Resumindo, a gente já calculou vagão, em que a análise linear dava uma tensão de 30 kg por milímetro quadrado e a não linear de 16. Então você vai fazer uma estrutura mais pesada. Mas isso é o usuário que tem que saber. Quando ele olha para a estrutura, ele tem que fazer uma avaliação se ele entrou na grande deflexão ou não. É o tal do que nós falamos, software, o hardware, e tem o peopleware, né, que é o cara que toma a decisão. Berço de implemento numérico, né, a gente já calculou isso aí, e que vai uma carga, né, no berço do implemento, que é uma chapa. Aí você observa que com análise não linear ele tem tensões muito menores. Então essa é a questão. Uma análise não linear, a rigidez varia. E ela é feita de forma incremental e de forma iterativa. E se ela for dinâmica, você envolve a lei de Newton. A lei de Newton é a segunda derivada, né? A segunda derivada do espaço em relação ao tempo, a aceleração. E você tendo a segunda derivada, você precisa fazer uma integração. Então há três coisas que definem um problema não linear em termos de estratégia. É incremental, é iterativo e tem algoritmos de integração no tempo. Aí é que o cara estuda o método explícito e implícito. Tá certo? Então essa é de uma maneira breve as diferenças, né, que você tem no caso da análise não linear. Beleza? Muito bem.